Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 28 do vestibular do ITA de 2009, que nos diz o seguinte: dadas a circunferência C, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 20, e a reta R, 3x menos y mais 5 igual a 0, considere a reta T que tangencia C, forma um ângulo de 45 graus com R, e cuja distância à origem é 3 raiz de 5 dividido por 5. Determine uma equação da reta T. Então, eu vou colocar aqui no quadro a equação da reta T. Eu vou dizer que é y igual a ax mais b. Em outras palavras, eu estou dizendo que o coeficiente angular desta reta vale a e o coeficiente linear vale b. Então, escrevendo de uma outra forma, vamos escrever assim, na sua forma geral, como sendo igual a menos a vezes x, mais y, né, mais 1 vezes y, vamos colocar assim, mais 1 vezes y, menos b igual a 0. Só passei ax mais b para o lado esquerdo dessa igualdade. Então, essa aqui seria, em certo sentido, a equação geral da reta T. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é o seguinte, né? Que essa reta T, ela forma com a reta R um ângulo de 45 graus. Então, a gente conhece uma fórmula para calcular o ângulo entre duas retas. A gente calcula a tangente do ângulo, né? Então, a tangente de 45 graus é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 vai ser igual a diferença dos coeficientes angulares, que vai ficar aqui em cima. Aqui a gente coloca a diferença dos coeficientes angulares e divide por 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Então é isso que eu vou fazer agora. Qual que é a diferença dos coeficientes angulares? Aqui vai ser o módulo, né? Então a gente não precisa se preocupar com a ordem. Então, como o coeficiente angular dessa reta aqui vale A, então eu vou colocar o A aqui. Como o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, vale 3, né? Aqui dá 3 o coeficiente angular. Então, vai ficar A menos 3, módulo de A menos 3, dividido pelo módulo de 1, isso aqui é da fórmula, mais o produto dos coeficientes angulares, que no caso aqui vai ser 3 vezes A, ou A vezes 3. Essa é a fórmula, é a tangente do ângulo, igual ao módulo da diferença dos coeficientes angulares, dividido por 1 mais o produto dos coeficientes angulares. Então, daqui nós tiramos o seguinte, que o módulo de 1 mais 3 vezes A é igual ao módulo de A menos 3. E agora a gente pode descobrir o A da seguinte maneira, a gente eleva ao quadrado esses módulos, e daí quando a gente eleva ao quadrado, o módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então vai ficar, isso daqui ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais 3A ao quadrado, ou seja, é o quadrado do primeiro que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 6A, mais o quadrado do segundo, que é 9A ao quadrado, igual ao quadrado desse número daqui, que vai ficar, portanto, A ao quadrado, menos 6 vezes A, mais 9. E agora, o que a gente faz? Bom, eu vou passar o A ao quadrado para o lado esquerdo, vai ficar 8A ao quadrado, porque 9A ao quadrado menos A ao quadrado dá 8A ao quadrado, mais 12 vezes A, menos 8 igual a 0. Então, chegamos aqui numa equação do segundo grau. Nós podemos dividir essa equação do segundo grau por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, ficamos com 2A ao quadrado. 12 dividido por 4 dá 3. 3A. Menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Então, vamos procurar o A agora pela fórmula de Bhaskara. O discriminante dessa equação do segundo grau é 9, né? B quadrado menos 4AC. Então, vai ficar 9 menos 4 vezes 2 vezes menos 2, ou seja, 25. Então, qual que vai ser o valor do A? Usando fórmula de Bhaskara, A vai ser igual a menos 3, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, 5, né? Raiz de 25 é 5, dividido por 2 vezes 2, o número que multiplicou A ao quadrado aqui é 2, né? Então fica 2 vezes 2 dá 4. E aqui a gente tem duas possibilidades para o A. Uma vai ficar
2 dividido por 4 vai dar 1 dividido por 2. E a outra é menos 8 dividido por 4 dá menos 2. E agora a gente vai analisar as outras situações que estão envolvidas nesse exercício. Uma delas é que essa circunferência e a reta, elas se tangenciam. Então, eu vou colocar aqui essa circunferência, a reta tangenciando a circunferência. Como a reta tangencia a circunferência, significa que a distância do centro dessa circunferência, que nesse caso aqui é o para-ordenado 3, 1, né? Essa informação aqui nos diz que o centro da circunferência é o para-ordenado 3, 1. E como a reta e a circunferência elas se tangenciam, então a distância desse centro até a reta vale o raio da circunferência, que no caso aqui é raiz quadrada de 20. Né? Olhando para a equação geral dessa circunferência, o centro dela é o para-ordenado 3, 1 e o raio é raiz quadrada de 20. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar aqui ó, a distância, então eu vou representar por D a distância do para-ordenado 3, 1 até a reta T vai ser calculada da seguinte maneira. Agora a gente usa a forma da distância de um ponto até uma reta. Isso vai ser o módulo do quê? Bom, a gente olha para essa equação daqui, né? Então a gente coloca o menos A nessa posição, ó. Daí multiplicamos o menos A pela abscissa do ponto, que é 3. E depois a gente coloca o 1 aqui, né? O 1 que está aqui na equação da reta, é um coeficiente da reta, vezes esse 1 aqui, que é a ordenada do ponto, então é 1 vezes 1, menos B. Tudo isso ainda dividido pela raiz quadrada de menos A ao quadrado, que é esse menos A aqui, mais 1 ao quadrado, que é esse 1 da equação da reta. Vai ficar menos A ao quadrado vai dar A ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá 1. Segundo o enunciado da questão, isso daqui vale raiz de 20. Então, desenvolvendo essa expressão, nós vamos obter o seguinte, né? Menos 3 vezes A, mais 1, menos B, igual, passando esse valor para cá, multiplicando, vamos obter raiz quadrada de 20, multiplicado pela raiz quadrada de A ao quadrado, mais 1. Então, nós temos essa primeira equação, vou deixar ela registrada aqui. E agora a gente vai analisar uma segunda equação que a gente pode obter dessas informações que estão aqui no enunciado da questão, que é o seguinte. A distância dessa reta até a origem é 3 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, se a gente calcular a distância da origem, que é o ponto 0, 0, até essa reta T, isso daqui tem que dar 3 raiz de 5 dividido por 5. Então, novamente, a gente vai calcular mais uma vez a distância de um ponto até uma reta. Então, é o módulo. Daí nós colocamos o menos A, que é o coeficiente ali da reta, multiplicado pelo 0, que é a abscissa do ponto em questão, mais 1, que é esse outro coeficiente aqui da reta, vezes o 0, que é a ordenada desse ponto, desse para-ordenado aqui em questão, menos B. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de menos A ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais 1. Segundo o enunciado do problema, isso vale 3 raiz de 5 dividido por 5. E, portanto, daqui, ó, isso aqui vai dar 0, né? Vai sobrar o módulo de menos B. O módulo de menos B é a mesma coisa que o módulo de B. Igual, a gente passa esse valor para cá multiplicando. Vamos obter 3 raiz de 5 dividido por 5 vezes a raiz quadrada de A ao quadrado mais 1. Então, a gente tem essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o caso em que o A vale menos 2. Então, fazendo o caso em que o A vale menos 2, o que que vai acontecer? Bom, vamos trocar aqui, ó. Se a gente trocar A igual a menos 2 nessa primeira equação, então nós obtemos menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Mais 6 mais 1 dá 7. Vai ficar 7 menos B igual a quê? Daqui nós vamos obter a raiz quadrada de 20 vezes menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5. Vai ficar raiz quadrada de 5. Só que raiz quadrada de 20 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 100, que vale 10. Então, isso aqui dá 10.
né? Então a gente tem o módulo de 7 menos b igual a 10, dessa primeira equação em verde. Agora vamos trocar a igual a menos 2 nessa segunda equação. Então vamos obter módulo de b igual a 3 raiz de 5 dividido por 5, multiplicado por essa expressão. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5. Vai ficar raiz quadrada de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 dividido por esse 5 aqui vai dar 1. Então o módulo de b vai ser igual a 3. Então a gente tem isso, ó. Nós temos que o 7 menos b, né? O módulo de 7 menos b vale 3 e o módulo de b vale 3. Para que isso aqui faça sentido, o b tem que ser igual a menos 3, né? Porque se o b for igual a 3, não vai satisfazer essa primeira equação. Ó. Se o b for igual a 3, não satisfaz a primeira equação, porque vai ficar 7 menos 3 dá 4. O módulo de 4 é diferente de 10. Mas se o b for menos 3, né, daqui a gente tira que o b pode ser menos 3, colocando menos 3 aqui, ó, vai ficar o módulo de 10 igual a 10. Então, o a igual a menos 2 e b igual a menos 3 é uma solução. Ou seja, essa reta aqui, ó, y igual a menos 2 vezes x menos 3, é uma reta que a gente estava procurando. Só que agora a gente tem que analisar se para a igual a 1 sobre 2, esse a igual a 1 sobre 2 vai satisfazer essas duas equações aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, agora o a igual a 1 sobre 2, então trocando a igual a 1 sobre 2 naquela primeira equação, nós vamos ter menos 3 dividido por 2, mais 1 menos b, igual a raiz quadrada de 20, vezes 1 sobre 2 ao quadrado dá 1 sobre 4. 1 sobre 4 mais 1 dá 5 sobre 4. Então vai ficar raiz de 5, né? Vou colocar assim, ó, raiz de 5 dividido por 4. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Menos 3 sobre 2 mais 1 dá menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 menos b em módulo é a mesma coisa que 1 sobre 2 mais b. E isso daqui é igual. Bom, raiz quadrada de 20 vezes raiz quadrada de 5 sobre 4, raiz quadrada de 20 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 100, que dá 10. E a raiz quadrada de 2 dá 2. Ou melhor, a raiz quadrada de 4 dá 2. Então vai ficar 10 dividido por 2 dá 5. Então nós temos o módulo de 1 sobre 2 mais b igual a 5 da equação verde. Agora a gente vai colocar 1 sobre 2 na equação roxa. Então nós vamos obter módulo de b igual a 3 raiz de 5 dividido por 5, vezes a raiz quadrada de 1 quarto, né, mais 1. 1 quarto mais 1 vai dar raiz quadrada de 5 sobre 4. Então eu vou colocar aqui raiz quadrada de 5 sobre 4. E daí nós vamos obter 3 raiz de 5 vezes raiz de 5 dividido por 5 vezes 2. Daí raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1, vai ficar 3 dividido por 2. E perceba que daqui, ó, se o b for igual a 3 sobre 2, ao a gente colocar 3 sobre 2 aqui nessa expressão não vai funcionar. Né? Porque 1 sobre 2 mais 3 sobre 2 dá 4 sobre 2, que dá 2, não dá 5. E se a gente colocar nessa expressão b igual a menos 3 sobre 2, também não vai dar 5. Então, o a igual a 1 sobre 2 não é solução. Portanto, a única solução que nós temos é essa equação aqui, ó. Y igual a menos 2x menos 3. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.